Olha nós aí de novo. Pra quem me conhece, meu nome é Júlio. Pra quem não me conhece, meu nome continua sendo Júlio. Hoje eu tô aqui pra trocar uma ideia sobre a minha experiência com New Genesis Evangelion. Só pra avisar, esse vídeo vai ter spoilers, tá? Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Vamos começar pelo começo, a base do universo. O anime se passa ali mais ou menos 2014, 2015. De começo, o anime não te explica porcaria nenhuma, tu vai tipo ficar, o que tá acontecendo, ficar perdidão. Mas o que aparenta em algum momento da história ali, teve um acontecimento chamado o Segundo Impacto, que deixou a humanidade ali acólita, sabe? A humanidade ficou mais fechada por questões de genocídio da maior parte da população mundial por esses seres chamados anjos, né? Que seriam esses kaijus gigantes com formas diferentes, que formas eu diria até incompreensíveis, como de fato são os anjos. Nessa questão o anime mistura ciência e religião, sabe? Fica uma questão meio, o que são esses anjos? Eles são de fato anjos bíblicos ou são, tipo, sei lá, seres alienígenas ou seres criados pelo homem? Não dá pra saber. Mas pra frente o anime vem a nos explicar isso, né? Então nos é apresentado, certo? O nosso protagonista, Shinji Ikari, ele é um garoto muito fechado e reprimido. Ele não é muito bom em socializar ou conversar com as pessoas, tanto que ele evita a todo custo atrito, né? Então é até inclusive citado no anime o dilema do ouriço, né? Um ouriço queria ser amigo de outro ouriço, mas quanto mais próximos ficavam, mais eles se feriam com seus próprios espinhos. É a mesma coisa que se passa com os humanos. O Shinji deve ter medo de se ferir, e acabou instintivamente se tornando um medroso. Enfim, ele vai acabar tendo que aprender que ser adulto significa se aproximar e se distanciar das pessoas até descobrir uma distância onde dá pra evitar que ambos se machuquem muito. O Shinji chega a dar raiva às vezes por ele ser desse jeito extremamente passivo, eu diria. Ele praticamente faz tudo que mandam e não questiona nada. Tem esses robôs, certo? Que são mechas gigantes, que ao certo também você não sabe muito o que são, só sabe que são criações da humanidade ali para poder estar lidando contra esses anjos, né? Que no caso seria os Evangelions. Tem toda uma discussão bíblica sobre o anime. Mas voltando ao que interessa, tem por algum motivo que não é muito explicado no anime em si, ou pelo menos eu não prestei atenção, só crianças escolhidas a dedo conseguem pilotar esses Evangelions, que são esses mechas que vão lutar contra os anjos. No caso, o Shinji, ele é filho de uma pessoa muito importante, a qual eu vou falar mais pra frente, e tem uma relação tanto quanto conturbada, certo? Que seria esse pai dele. Ele, a princípio, não queria pilotar os Evans, mesmo que seria uma forma de salvar o mundo. Ele meio que não se sente bem fazendo aquilo, talvez porque ele tá colocando a vida dele em risco, mas depois também questionado se ele se importa com a própria vida e por que ele vai fazer aquilo. A verdade é que aparentemente ele não queria acatar regras ali do pai dele, que simplesmente abandonou ele. Nisso ele é entregue a uma tutora, a Misato, que ela é mais adulta, ela é uma personagem com uma base construída em militarismo, certo? Então ela tem um fundo ali militar que não é muito colocado em jogo no início, mas mais pra frente também é mais explorado. A Misato, ela mesma já coloca em xeque toda essa questão do Shinji ele ser muito, muito passivo e evitar conflitos a todo custo, dele simplesmente acatar as pessoas, né? E o Shinji, ele, à primeira vista, tem que controlar esses mechas, os Evangelion, para combater os anjos. Aí, no caso, o Shinji enfrenta esse primeiro anjo, certo? Que ele enfrenta pela primeira vez um anjo. E ao enfrentar esse anjo, tipo, meio que ele entra em choque após receber um impacto muito forte na cabeça e fica descontrolado e de todo jeito ele derrota o anjo. Apesar de que depois ele acaba não se lembrando. Mas isso não vem muito ao caso. O Shinji percebe, né, que apesar de tá sendo uma forma de salvar a humanidade, ele também vai ter que frequentar a escola como qualquer criança normal. Aliás, eu não informei isso, mas o Shinji tem apenas 14 anos. E lá ele acaba conhecendo alguns garotos, como o Toji e o Kensuke. À primeira vista, esses dois não vão com a cara do Shinji. Inclusive,
o Toad fica de pegar ali o Shinji no final da aula e dar umas porradas nele, porque eles acabam descobrindo que o Shinji, né, não consegue segurar a língua e fala: olha, sabe aquele mecha lá? Era eu que tava pilotando. Olha como eu sou maneiro, entende? E nisso o Toad fica com raiva porque durante aquela batalha a irmã dele, a irmãzinha menor dele, foi ferida, né? E foi parar no hospital. Então ele pega no final da aula e dá uma surra no Shinji. O Kensuke fica apenas ali assistindo, certo? Também tem uma outra personagem que vem entrar mais pra frente nesse arco de escola, que seria a Kari, que eu tava falando um pouco sobre o pai do Shinji. O pai do Shinji, ele se chama Gendo Ikari, ele não dá pra saber muito sobre ele. Ele é um personagem, pelo menos no início do anime, assim, ele é um personagem extremamente fechado e que simplesmente considera o próprio filho, aparenta considerar o próprio filho um instrumento. Inclusive, falando em instrumento, muito se fala nesse tal projeto de instrumentalização humana, que eles vão e citam várias vezes, mas nunca explicam o que é. É só mais pra frente mesmo, no anime, lá pro final. O pai do Shinji, ele aparenta desprezar o próprio filho, tipo, não se sente mal em chamar ele de inútil ou simplesmente falar: olha, se você não quer vaza, eu não tô nem aí pra você, ou demonstrar desinteresse pelo próprio filho. No caso, outra criança, né, no começo assim do anime, que é a Rei Ayanami, pilotaria o Evangelion número 0, que foi, né, teoricamente o primeiro Evangelho. A gente descobre depois que é uma coisa muito maior, certo? A Rei Ayanami, ela tem uma participação maior toda ali na história, né? E também tem a terceira criança, que seria a Asuka. No caso, então, ali temos a Rei como primeira criança do Evangelion 0, tem o Shinji como segunda criança do Evangelion 1 e tem a terceira criança, e essa eu detesto completamente, que seria a Asuka. A Asuka, ela é uma personagem que é extremamente, assim, irritante. Ela o tempo todo fica tratando mal, fazendo bullying e fazendo mal ao Shinji, ou até às outras pessoas também. Ela aparenta odiar todos e desprezar todos. E o anime não deixa muito claro as razões para ela ser assim. Ela também é uma garota muito metida, que quer ser sempre perfeita e tá em primeiro lugar. Certo, até então, grande parte do anime a gente passa só com esses 3 pilotos, certo? A Rei, a Asuka e o Shinji. Eles enfrentam vários Evangelions, até que cada anjo que vai chegando vai ficando de certa forma mais forte. Eles vão evoluindo e são inimigos mais fortes. Até entra naquela discussão que eu falei de misturar um pouco de religião com ciência, porque os anjos, eles vão se adaptando, vão evoluindo, né? O que é um conceito não assim muito religioso, tá mais pra ciência, e eles vão cada vez mais chegando mais perto de conseguir destruir a humanidade, a ponto de precisarem de mais pilotos. Nisso, no caso, teria uma quarta criança que foi selecionada, que seria o Toad. O Toad, aquele amigo da escola do Shinji. Ele aceita pilotar com a condição de que eles levassem a irmã dele para poder ser tratada numa grande base militar. Aliás, uma coisa que eu acabei esquecendo de informar é que o pai do Shinji, ele é praticamente ali um grande líder naquela base. Ele comanda tudo conforme os planos dele. Ele tem uma patente muito alta e por isso o Shinji, para poder, em questões de salvar a humanidade, pilotar o Mecha Evangelion, ele teria que acatar as ordens do pai dele, que anteriormente o abandonou. O Toad, nesse caso, acaba sofrendo um acidente, porque aparece justamente quando ele vai começar a pilotar um Evangelion, aparece um anjo que é capaz de corromper o Evangelion, então ele meio que toma conta do Evangelion ali, de uma forma bem tosca, tipo, é bem sinistro. E o Shinji acaba tendo que lutar contra o próprio amigo para poder salvar a humanidade, sabe? É uma coisa muito louca. O Shinji não queria, né? A certo ponto o Shinji não queria mais ali lutar contra o próprio amigo, que na verdade ele nem sabia, né? Ele só pensava, pô, tem uma pessoa viva ali dentro, né? Ou a quarta criança. E eles não revelaram quem era a quarta criança pro Shinji, apesar de que a Asuka e a Rei já sabiam. O Shinji se recusa a destruir, né, o Evangelho. O Shinji se recusa a destruir o Evangelion, que está sendo controlado pelo anjo, por ter uma pessoa viva ali dentro. E aí é colocado em xeque que o Shinji, na verdade,
não tem tanto controle quanto ele pensa, apesar dele não querer matar outro ser humano. Ali ele acaba perdendo o controle, né? Ele fica tranquilo lá, ele se recusa e o pai dele toma o controle, mostrando que o pai dele tinha o controle o tempo todo ali, forçando o Shinji a matar o Evangelion, certo? Que estava com um amigo dele dentro, que ele nem sabia que era, que ele veio a descobrir mais pra frente. Isso deixa o Shinji em choque, certo? Ele fica mais nessa de, nossa, e agora? Sabe? Eu não quero mais pilotar, já que eu nem sequer tenho controle sobre isso. O tempo todo eu sou só uma ferramenta. Ao que se sabe também é que os Evangelions, eles têm certa ligação com o piloto a nível muscular. Então tudo que um Evangelion sofre, o piloto vai sofrer também. Pelo menos a dor, certo? Por exemplo, se arranca um braço de um Evangelion, ou se ele leva um soco muito forte, ou coisa do tipo, o piloto também vai sentir. E aliás, eu acho que esse é um dos motivos por quais o Shinji não queria muito ali pilotar, certo? Mais pra frente, lá no final do anime, aparece a quinta criança, certo? Chamada Kaworu, e ele se revela ser o último anjo. E tudo ali é colocado em xeque. O projeto de instrumentalização humana, na verdade, é algo tipo, unificar todas as almas em um ser só, por exemplo. É uma utopia, uma mente coletiva, todas as pessoas juntas, certo? Todos os Evangelions que a humanidade criou para combater os anjos, eles foram criados a partir da costela de Adão, né? Que foi um primeiro anjo que tinha caído lá na Terra há muito tempo atrás e deu origem, né, a esses Evas. O ser humano querendo chegar perto demais de Deus e unificar a mente humana, acabou trazendo esses seres, os anjos, né? Mais pra frente, essa quinta criança, o Kaoru, ele é uma criança assim meio mais andrógena, sabe? Meio mirradinha e estranha, meio filosófica. Ele começa o pouco que esse personagem aparece, ele conversa muito com o Shinji, falando, olha, nossa, tipo, trazendo conceitos, colocando conceitos psicológicos e filosóficos pro Shinji, certo? Então, ali o Shinji começa a se questionar muito, ele se sente próximo do Kaoru, apesar de conhecer ele bem pouco. O Kaoru, ele se revela ser o último anjo. Ou seja, os anjos, eles evoluíram tanto a ponto de chegar na aparência humana ali e conseguir estar próximo, poder atacar de dentro, certo? O Kaoru, então, ele desce, né? Tem um subterrâneo onde fica o corpo de Adão, que seria o primeiro anjo. E essa lenda que se um anjo se encontrar com Adão, a humanidade... O Kaoru, então, lá embaixo, enquanto ele estava caindo e discutindo com o Shinji, ele acaba percebendo que, tendo uma discussão sobre quem merece viver, se são os anjos ou se são os humanos, apenas um deles iriam viver, certo? E ele acaba dando essa liberdade pro Shinji. Então ele fala, não, tudo bem, aparentemente só um de nós vai merecer viver, e no caso eu lhe entrego minha vida. Então ele, nas mãos ali do Shinji, fala, tudo bem, pode me matar. E o Shinji então esmaga ele com as próprias mãos, fazendo ele cair morto. Assim, o último anjo morreu. Era um amigo do Shinji, que apesar dele ter conhecido por pouco tempo, conseguiu entrar ali no coraçãozinho dele, ele ficou muito mal com tudo aquilo. Também mais coisas são reveladas, como por exemplo sobre a Rei. A Rei, na verdade, ela é um clone feito com base na mãe do Shinji. Inclusive tem toda uma cena que o Shinji fala, nossa, Rei, você daria uma ótima mãe, tudo e tal. E ali a Rei, ela é um clone da mãe do Shinji e ela é substituível. Ela é uma ferramenta para poder controlar os Evas. Muita coisa eu não entendi, sinceramente. O anime é muito confuso, tem uma direção muito confusa e ele não é intuitivo. Eu não tô aqui para poder falar, nossa, uau, como é bom esse anime, sei lá o quê, e que ele tem essa tal profundidade. Não, se eu não entendi, eu não entendi, tá? Desculpa você que ama. Isso tudo... O que eu tirei foram personagens complexados, com muitos problemas, e também um anime com toda uma questão carnal ali, em questão da religião, porque tem todo esse subtexto erótico, apesar de que é meio deixado de lado e não é nada tão explícito assim. Minha nota para Evangelion, como uma obra geral, justamente por eu não ter conseguido entender plenamente a série, e ficar muito cabível à interpretação, eu dou uma nota what the fuck de 10. Brincadeira. A série é boa, mas eu não entendi. Eu daria ali um 5.
Porque o anime é claro, ele tem todo subtexto, é uma coisa muito inteligente ali, porém contado de uma forma muito lenta. É tipo um filme do Tarantino, só que menos legal.